Quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias. Livro do Apocalipse, capítulo 5. Livro do Apocalipse, capítulo 5, a partir do verso 1. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, e nem sobre a terra, e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, e bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém. Fizemos a leitura do livro de capítulo 5 de Apocalipse, do 1 ao 14. Os irmãos muito bem sabem que a linguagem que João, o evangelista, utiliza nesta carta recebida de Deus, nessa visão recebida de Deus, é uma linguagem, na sua maior parte, uma linguagem figurada, uma linguagem ilustrativa. E nós podemos entender, através do estudo desses textos, que estes 4 seres e os 24 anciãos representam nada mais, nada menos que toda a criação e todos os seres humanos, desde o princípio da criação até hoje. Nós estamos representados ali naqueles seres, naqueles anciãos. E a Bíblia nos diz que todos eles, ao ver o cordeiro segurando aquele livro, selado, e tendo o poder de abrir aqueles selos, todos aqueles seres o louvavam e o adoravam e diziam: tu és digno, tu és digno, tu és digno. E para isso, irmãos, é que nós estamos aqui esta noite. Abra o teu coração, diga a ele: Senhor, tu és digno.
Nós não merecemos, nós não somos nada, mas tu és digno. Eu sou somente pó e cinza, mas tu és digno. E para isso nós estamos aqui, para louvá-lo e engrandecê-lo. E vamos, neste momento, fazer uma oração de invocação ao nome dele. Gostaria de convidar a nossa irmã Suender a fazer essa oração em voz alta. Todos os irmãos ouçam. Senhor Deus eterno Pai, realmente, Senhor, muito obrigado por ter nos concedido mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor por cada um de nós, Senhor. Somos gratos por isso. Eu te peço, Senhor, que você esteja abrindo os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos ouvir essa palavra que será pregada hoje à noite, nós possamos guardá-la, Senhor, e principalmente praticá-la em nossos vidas, onde quer que nós estejamos. Que eu esteja abençoando o Oséias, que nos dará a palavra nesta noite, que possa pegar essa palavra e, de acordo com a necessidade de cada um presente, que ela possa, principalmente, ser muito bom, Senhor, faça de cada um, na graça e vida de cada um hoje. Obrigado por tudo que tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor. Somos gratos por isso todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Ainda como ato de invocação ao nosso Deus, louvaremos a ele com o hino de número 51 do nosso inário. Todos aqueles que puderem, por favor, fiquem de pé para nós louvarmos ao Senhor juntos.
Vamos abrir as nossas Bíblias, carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Leremos do verso 1 ao 6. A palavra de Deus nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Nós vemos nesse texto do versículo 1 ao 3, descreve com riqueza de detalhes a nossa situação, ou podemos dizer a situação de toda a humanidade sem Deus. A Bíblia nos diz que estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos e pecados, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, ou seja, fazendo aquilo que, como dizem, né, aquilo que vinha na mente. E a partir do versículo 4 diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do muito amor com que nos amou, ele nos deu vida. Esta vida, em contraste com a morte no pecado, tem que ser uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida de abandono do pecado, uma vida de novo nascimento, uma vida de uma nova postura, em contraste com a vida de morte que vivíamos outrora. E por isso nós estamos aqui nesta noite, porque nós aceitamos este sacrifício de Jesus para conosco. Nós entendemos que sem Ele, sem Cristo, nós estaríamos ainda mortos nos nossos pecados, mortos nos nossos delitos, como ele diz, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Mas Deus, ele nos deu vida. E por isso nós precisamos confessar os nossos pecados diante dele, abrir os nossos corações, dar nome aos nossos pecados, falar: Senhor, me ajuda, me tira, não quero ser escravo do pecado de novo. Nós estávamos mortos, nós estávamos vivendo como escravos do pecado, mas agora nós somos livres em Cristo. E isso não quer dizer que nós não vamos mais pecar, que nós não vamos mais errar. Por vezes nós erramos, por vezes nós pecamos. Mas Deus, ele nos deu liberdade em Cristo Jesus. E agora nós podemos não pecar. E graças ao sacrifício de Jesus, nós podemos isso. Muito em breve, nós não poderemos mais pecar, pois estaremos glorificados. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos de Jesus Cristo para nos purificar. E agora, no sentimento de contrição, eu gostaria de pedir para o nosso presbítero, nosso irmão Plínio, levar a Deus em oração, em contrição e confissão de pecados por todos nós, em voz alta. Oremos.
faltas, dos nossos pecados, mediante o arrependimento sincero, e suplicava, Senhor, que nos receba, Senhor, que nos aceite na tua presença, para que o nosso culto seja realmente aceito por ti, Senhor, que nada interrompa a nossa vida, que o Espírito esteja agindo em nossos corações, seja produzido em nossos corações, uma adoração que seja aceita por ti. Porque de nós mesmos nada podemos oferecer, Senhor, porque somos pecadores, mas mediante a graça de perdão dos nossos pecados, temos a toda a vez de ti, Senhor, e fazer a nossa confissão, e perdoar. Depois, como nos ensina a tua palavra, nos aceita o nosso culto, a nossa adoração. Então, que faça de nós, Senhor, servos fiéis, que procure andar nos teus caminhos, pegar a jornada que o Senhor tem determinado para nós, e agir nas coisas da nossa carne, Senhor, o consciência da carne, o consciência dos olhos, sobre o da vida, que mais influência sobre nós. Agora nós somos recriados em Cristo Jesus, nós nascemos de novo, e somos teus filhos adotivos, Senhor, adotados em Cristo como irmãos. Nós queremos realmente perguntar ao Senhor toda a glória, toda a honra, pessoalmente aqui nesses momentos de culto, de adoração, onde se desligam a nossos atos, ao que podemos fazer aqui nesse momento. Mas que a nossa vida esteja diante de ti, perguntando ao Senhor a cada ato, a cada comportamento, a te agrada, Senhor. Louvamos e te agradecemos pelo perdão das nossas faltas, em nome do nosso Senhor, único e suficiente Salvador Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com este mesmo sentimento de contrição. Setenta e um. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração. Amém, Senhor.
justiça, santidade ou retidão. Minha origem reconheço, pecador bem sei nasci, da maldade procedente, o seu fardo já senti. Vem Jesus e santifica este pobre pecador, dá-me a graça de sentir-me amparado em teu amor, o teu sangue precioso derramado sobre a cruz me redime do pecado de uma vez, ó meu Jesus. Vem, Senhor, purificar-me, teu perdão receberei. Eu bem sei que para sempre ao teu lado reinarei. Amém. Pelo perdão que Ele tem nos concedido, tendo nós reconhecido que somos pecadores e precisamos do perdão dele. Oremos. Pai, nós te amamos, exaltamos o teu santo nome, louvamos a ti e com todo o nosso coração nós te engrandecemos, Pai. Pois somente em ti nós encontramos refúgio para as nossas almas e perdão, ó Deus, por tudo aquilo que nós temos cometido contra ti, Pai. Obrigado, Senhor, por ter nos perdoado, por ter nos redimido, por ter nos dado esta nova identidade em ti, Senhor. Somos nova criatura através do sangue de Jesus vertido por nós na cruz, nos redimindo, Pai, de toda culpa. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, que aqueles, ó Deus, que ainda não alcançaram esta graça, que o Senhor possa chamar, que o Senhor possa eleger para ti nesta noite e convocar, Senhor, para este ministério também, ó Deus, de ser teu filho, de ser sacerdote santo na tua presença. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Tia. A senhora consegue virar a câmera? Virar a câmera? É. Onde? Pra lá, pra aparecer vocês. Deu. Tia. Não, peraí. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro? Senhor,
Tão certo como eu te falo.
felizes, Senhor. Só Jesus, Senhor, no coração do Senhor, para trazer, Senhor, a felicidade. A verdadeira felicidade. Amém. Peço a gente tocando em corações aqui hoje, Pai, transformando vidas hoje, Pai. O Senhor esteja habitando, Senhor, em corações hoje que o Senhor não habita, Pai. Transforme, Senhor, vidas hoje aqui, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém. Te agradeço, Senhor, pela mensagem, Senhor, que vai ser pregada. Te louvo pela vida do Oséias, Senhor. Te agradeço pela família do Oséias. Te louvo pela bênção, Senhor, que é, Senhor, para nós, Pai. E eu te peço que esteja usando o Oséias, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Abre, Senhor, nossas mentes, Senhor, nossos corações, Senhor, para sermos recebendo a Tua palavra, Pai. Amém. E colocando em prática. Louvo, Senhor, por tudo, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Você está. Acho que contado aqui. Amém. Glória a Deus. Deus continue abençoando nossos irmãos do grupo. Igual. Neste momento nós vamos passar a meditação lá. A palavra do Senhor. Quero pedir que os irmãos abram as vossas Bíblias do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, número 29. João 1, 29. Quero pedir que os irmãos tenham um pouquinho de paciência comigo nesta noite. Os irmãos não reparem que eu vou estar lendo aqui as anotações que eu fiz para não perder o foco da mensagem e para a gente aproveitar bem o estudo que foi feito. Porque nesses momentos aqui a gente fica tão nervoso que esquece praticamente tudo que estudou. Mas aqui tem uma colinha aqui que vai nos ajudar. Então os irmãos tenham um pouquinho de paciência, não reparem de eu estar lendo algumas coisas. E outra coisa que eu quero pedir é que os irmãos estejam com as Bíblias em mãos, para que possamos acompanhar todos os textos que vão ser lidos aqui no decorrer da mensagem. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vou ler mais uma vez. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós já fizemos algumas ministrações nesse capítulo de João, começando do primeiro versículo. E do versículo 1 ao versículo 5, nós falamos a respeito do Verbo de Deus. Fizemos lá uma boa contextualização do livro, do autor. Abordamos sobre o chamado de João. Abordamos algumas coisas sobre João, o escritor, porque são dois Joãos diferentes aí. Falamos um pouquinho da obra que João deixou a respeito do Evangelho de João e do livro do Apocalipse. E estudamos um pouco sobre o grande plano também que Deus elaborou. Está aí do versículo 6 ao 14, com o tema O Plano Perfeito de Deus. Primeiro estudo nós fizemos do versículo 1 ao 5, com o tema O Verbo de Deus. Se os irmãos forem acompanhando aí a leitura, os irmãos vão se sintonizar bem. O segundo estudo, O Plano Perfeito de Deus, versículos 6 ao 14, onde nós falamos a respeito desse plano e enfatizamos que Jesus Cristo deixou a sua glória, deixou todo o seu poder, assumindo a forma de servo e trazendo a nós a concretização desse plano elaborado por Deus na eternidade. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, foi rejeitado. Mas ele diz também nesses versos que todo aquele que o receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E essa é mais uma das grandes verdades pelas quais nós estamos aqui nesta noite. Já no terceiro estudo que nós fizemos, nós abordamos aí do versículo 15 até o 18, falando a respeito de João Batista e sua mensagem, que inclusive é este que
que diz esta frase que nós lemos hoje. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Falamos como ele foi anunciado, como foi a sua vida, a sua chegada. Resumidamente, ele veio converter os corações dos pais aos filhos, como está lá em Malaquias, e dos filhos aos seus pais. E ele pregava a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados. Em sua identidade, ele era a voz do que clama no deserto. Já no quarto estudo que nós fizemos, só finalizando essa parte introdutória, nós falamos a respeito das expectativas e frustrações, a qual nós falamos a respeito da reação do povo diante da pessoa de João Batista. Os irmãos devem se lembrar que quando João Batista começou a pregar aquelas palavras diferentes, para dizer o mínimo, né? Estranhas, né? Muitos achavam que ele mesmo era o Messias, que ele mesmo era o profeta, que ele mesmo fosse aquele que o povo estava esperando. Mas ele diz com todas as letras: eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, eu não sou Elias. E então o povo perguntou: mas se você não é o profeta, se você não é o Cristo, se você não é Elias, por que você batiza então? É quando dá entrada naquele texto que diz: eu batizo com água para o arrependimento, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. E este é aquele que vem após mim e que é antes de mim, do qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E baseado nesses textos, nós extraímos várias verdades e muitas aplicações para a vida do cristão. Agora nós vamos falar, nesse texto que nós lemos, nesse pequeno texto, um pouquinho a respeito da identidade do Cordeiro, que desde o início do culto nós temos falado sobre ele. Nós temos louvado o seu nome, nós temos adorado o seu nome, nós temos elevado os nossos corações em oração a ele. E agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a identidade do Cordeiro. Vejam os irmãos que depois daquela conversa que teve ali com o povo, entre eles, escribas, fariseus, os judeus, né, de forma geral, logo no dia seguinte João viu Jesus. Logo depois dele ter falado: eis que no meio de vós há um que virá, que é maior do que eu, que é antes de mim. Logo no dia seguinte, Jesus aparece. E é quando ele diz essa frase: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nós vamos nos ater um pouquinho nessa frase. Mais uma vez peço não só a compreensão, mas a colaboração de vocês, lendo junto comigo alguns textos que nós vamos abordar. Primeiramente, irmãos, nós devemos ressaltar que esta frase que João Batista diz, ela não é uma frase aleatória, ela não é uma frase lateral que tem alguma importância para o reino de Deus, para o Evangelho, mas ela é a verdade central do Evangelho. Ela é a verdade principal. Vejam vocês que sem este Cordeiro, sem este Cristo que veio, propiciado pelo próprio Deus, sem ele não haveria Evangelho. Sem ele não haveria a verdadeira religião. Sem ele não haveria mais religação entre nós e Deus. Por isso o cristianismo seria apenas mais uma das tantas religiões que há. Mais uma filosofia de vida, não fosse o fato de que Cristo realmente veio ao mundo, de que ele habitou entre nós, de que ele sofreu, de que ele cresceu entre nós, consumando assim o seu ministério terreno. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que esta não é uma verdade lateral, uma verdade mais ou menos importante, mas ela é a verdade central do evangelho que nós pregamos. E é interessante dizer que João apresenta Cristo como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. E por que será que ele disse isso? Isso nos leva a entender que a pregação de João, a revelação bíblica que João traz do Messias, é abrangente através da história. Vejam que quando falamos o Cordeiro, nós lembramos logo lá de Gênesis. Abram comigo as suas Bíblias, no livro de Gênesis, lá no capítulo 22. O Cordeiro de Deus foi provido por Deus. Ele foi suficiente para
substituir uma pessoa, Isaac, o filho prometido de Abraão. Irmãos, derem uma olhada neste capítulo, os irmãos vão ver que Deus havia pedido que Abraão entregasse em sacrifício o seu único filho, a quem ele amava, a Bíblia diz. E podemos dizer que Abraão ofereceu seu filho. Ele não chegou a matá-lo, ele não chegou a imolá-lo, mas em seu coração ele ofereceu esse sacrifício. E Deus, no último instante, ele proveu aquele cordeiro entre os arbustos, preso ali para que substituísse, olha só, substituísse Isaac. Em Êxodo, capítulo 12, se vocês quiserem dar uma olhada também, fala-nos sobre aquele sacrifício pascal, a qual o povo de Israel, antes de sair do Egito, o último ato de Deus foi um sacrifício do cordeiro para cada casa, sendo passado nos umbrais das portas, dizendo que ali havia passado o sangue de Cristo, o sangue do Messias, figurado naquele cordeiro. Nós podemos ver que o sangue do cordeiro pascal, espargido sobre as ombreiras da porta, protegeu toda a família. Em Isaac, ele substituiu uma pessoa. Agora aqui, ele substitui uma família. Toda aquela casa foi protegida. Se vocês forem um pouquinho mais para frente, no livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 53, nós podemos entender que agora o cordeiro, o sangue daquele cordeiro que é descrito ali, ele é suficiente para toda uma nação. Não somente uma pessoa, não somente uma casa, mas toda uma nação. Agora, João Batista, quando ele diz essas palavras que nós lemos, no dia posterior àquela conversa, ele diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira não o pecado de não o pecado de uma família e muito menos de uma nação, mas do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo vertido lá no madeiro, ele é suficiente para salvar todas as pessoas do mundo. Isso é uma verdade bíblica, viu, irmãos? Mas nós entendemos que o sangue do Cordeiro, ele foi vertido para os seus eleitos. Ele é eficaz na vida daqueles que Jesus Cristo veio salvar. Na vida daqueles que Deus, na eternidade, pela sua onisciência, ele mesmo elegeu, ele mesmo predestinou para ser alcançado por este sangue. O texto nos diz que no dia posterior àquela conversa, Jesus foi até João e logo quando ele o viu, imediatamente ele reconheceu que era aquele que estava em sua frente. Quem era? O Cordeiro. Quando nós falamos o Cordeiro, podemos tomar como exemplo o texto de Êxodo, capítulo 12, verso 3, que diz que ele foi prefigurado pelo Cordeiro e sacrificado para que o seu sangue, aspergido nos umbrais das portas, substituísse aquela família, substituísse aqueles homens, para que os seus filhos, os seus primogênitos, não fossem mortos. Naquele momento, um cordeiro seria suficiente para salvar aquela casa, e o anjo da morte que fosse enviado por Deus passaria por aquela casa, passaria direto por aquela casa. Daí o sentido da palavra Páscoa. Em Isaías 53, que nós vemos rapidamente, ele foi um cordeiro aceito por Deus para a salvação de um povo, para a salvação de todo o povo, ou seja, o povo escolhido, Israel. Diz lá, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Isaías 53, verso 7. Observe que ele disse o cordeiro, e por várias vezes, nesse mesmo evangelho de João e nos demais evangelhos, nós vemos que o próprio Jesus, ele menciona este artigo para si próprio. Eu sou o caminho, a vida, a porta, o pastor. Veja, por exemplo, abra comigo, João, capítulo 6, versículos 48 a 51. Evangelho de João,
48 a 51. O próprio Jesus falando, ele disse: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Um pouquinho mais para frente, João capítulo 10, verso 9. Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, ele diz, o próprio Jesus diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou a porta. Ainda no verso 10, ainda no capítulo 10, verso 11 agora, ele diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora no capítulo 14, verso 6, do mesmo Evangelho de João. Já vimos o capítulo 6, capítulo 10, agora o 14. Verso 6, ele diz, João escreve dizendo: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos esses textos, irmãos, que vimos, o resumo é que ele é único. Jesus Cristo é único. Não há outro pão, não há outro caminho, não há outra porta. E isso, irmãos, é motivo de exaltação a Deus. Eu chego a me emocionar aqui, porque não há outro caminho, não há outro pão, não há outra porta, e muito menos outro pastor. E por que não dizer, não há outro cordeiro? Ele é o cordeiro de Deus. E João declara, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda muitos outros textos nós poderíamos citar, mas não vou ser cansativo aqui. Por exemplo, quando Pedro foi interrogado pelos sacerdotes, eles perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Lá em Atos 4:7. Ele é a única pedra. Pedro respondeu: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então nós vimos que ele é o pão, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a água. Agora ele é a pedra. Ele é a pedra que foi rejeitada. E em Atos capítulo 4, verso 12, nós vemos, está escrito: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, além de ser o caminho, a porta, o pão, o cordeiro, ele é também a pedra, e ele é também o único nome. A próxima expressão que nós vemos aí nesse versículo é de Deus. Nós já vimos que ele é o cordeiro, já vimos o cordeiro, agora de Deus. Essa expressão nos leva, irmãos, a entender que o cordeiro a qual João se refere, ele é o cordeiro, o único e exclusivo, porque ele é propiciado por Deus. Foi o próprio Deus quem o ordenou, quem o enviou. Ou seja, ele não é do homem, não foi o homem, assim como os cordeiros, os carneiros do Antigo Testamento, que eram trazidos pelo homem a Deus. Agora este é trazido e é propiciado pelo próprio Deus. E também ele não é de natureza terrena, mas de natureza divina. Em contraste com os cordeiros do Antigo Testamento. Sabemos que nenhum homem poderia pagar pelos pecados de alguém, e nem pelos seus próprios pecados. A Bíblia nos ensina que não há um justo sequer. E este texto eu quero que os irmãos abram. Salmos 14, verso 3. Livro dos Salmos, número 14. Não há justo entre os homens. Diz assim o texto: Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, e não há quem faça o bem,
não há um sequer. Então, se o Cristo fosse natureza terrena, o sacrifício dele seria inútil, podemos dizer assim. Na sequência, vemos Eclesiastes. Abram comigo, por favor, Eclesiastes, capítulo 7, verso 20. Eclesiastes 7, 20. Confirmando esta palavra, diz: na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Portanto, o Cordeiro de Deus, ele é imaculado, ele nunca pecou, não há nele sombra nenhuma de pecado. E por último, irmãos, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, lá no Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Vamos ler o verso 10, e depois o versos 23 a 26. Pode procurar aí, viu, irmãos? É muito importante que todos acompanhem. Romanos capítulo 3, o verso 10, depois o 23 ao 26. Diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. O 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Com ênfase em pela redenção que há em Cristo Jesus. O 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. O 26 agora, para demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador de quem tem fé em Jesus. Então nós vemos, irmãos, que a Bíblia é clara quando ela diz que não há justo, não há ninguém que não tenha pecado. Por isso, foi necessário Jesus Cristo vir. Foi necessário ele abrir mão da sua glória, encarnar, tornar-se um feto, tornar-se um bebê, um adolescente, crescer e cumprir assim todo o seu ministério. E quando nós vemos a próxima expressão aí do texto que lemos, que tira o pecado. Esta expressão, irmãos, fala basicamente a respeito do ministério de Cristo. Ele teve um foco principal. O ministério de Jesus Cristo não foi, irmãos, para que acabasse com os problemas políticos lá da época dos judeus, romanos. Não foi também para que acabasse com as guerras, muito menos para trazer a paz. Nós sabemos que quando nós lemos que ele é o príncipe da paz, que ele veio para trazer a paz, não é essa paz que nós entendemos, a paz entre as nações, a paz entre as pessoas, não. Ele veio para trazer paz entre homem e Deus. Esta é a paz que ele veio trazer. Mas a Bíblia também, em contraste, diz que ele veio para trazer a espada, né? Colocar um contra o outro, porque a verdade do evangelho levantaria com certeza inimigos entre os homens. Sabemos também que o ministério de Jesus não foi para resolver problemas sociais, acabar com a fome, com a pobreza, ou implantar um programa social que resolvesse de uma vez por todas os problemas da desigualdade. A Bíblia não nos diz que Cristo viria para acabar com as drogas do mundo, por exemplo. A Bíblia também não diz que ele veio trazer prosperidade financeira a todos que o aceitassem. E a Bíblia também não nos diz que Jesus morreu como vítima de uma trama dos judeus. E ele também não morreu por ter sucumbido ao poder de Roma. Este não foi o ministério de Cristo. Então, podemos afirmar com toda certeza, sem sombra de dúvida, que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele sofreu e morreu, porque este era o seu ministério. Esta era a sua obra, a sua missão. Então, quando olhamos para este texto, fica claro que o foco de Jesus Cristo não era tirar nada disso que eu citei para vocês aqui, guerra, fome, enfim.
mas sim tirar o pecado. Ele veio para resolver o principal problema da humanidade, a raiz de todos os problemas, o pecado. Quando nós falamos no pecado, irmãos, nós precisamos parar um pouco e entender que o pecado ele é tão sagaz e perigoso e mortal que contra ele e seus efeitos não haveria antídoto para o homem, a não ser o sangue puro de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, derramado lá na cruz. O pecado, irmãos, primeiramente, por definição, é toda e qualquer ação contrária à vontade de Deus e à sua glória, ao seu poder, à sua honra, ao seu caráter. E este problema teve início lá no jardim, que traz consigo muitas consequências. Se nós pararmos apenas um pouquinho, eu não vou trazer todas as anotações que eu fiz aqui, mas queria que os irmãos lessem voltassem lá em Isaías 59. Gostaria que todos abrissem as Bíblias. Primeiramente, o pecado, como consequência, ele nos afasta do Criador. Ele faz separação entre o homem e o seu Criador. O texto de Isaías 59, versículos 1 a 3, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem está agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Então essa é a primeira consequência. Tem muitas, mas gostaria de falar apenas de 3. Primeira consequência do pecado: ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta, ele faz separação entre nós e Deus. Segundo lugar, livro do evangelista João, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 34. Ele nos escraviza sob as suas algemas mortais. Diz o texto: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como, pois, dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nessa versão que eu separei diz escravo, tem outras versões que diz servo do pecado, mas o sentido é o mesmo. O pecado, ele nos escraviza, ele nos torna seus servos através das suas algemas mortais. E em terceiro lugar, o pecado nos condena à morte eterna, como lá no texto de Efésios que nós lemos no início. Agora aqui em Romanos 5, 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 12, diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. E Romanos 6, 23, para concluir o raciocínio, diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos escraviza sob suas algemas mortais e ele nos condena à morte eterna. São apenas algumas consequências do pecado. Próxima palavra que nós vemos aí no texto de João 1:29 que nós lemos é que ele tira o pecado do mundo. Tira. Aqui nós vemos um grande significado nesta palavra quando João a usa, pois todo o pecado, sendo ofensa contra Deus, ele traz uma culpa eterna, porque Deus é eterno.
Então, se nós pecamos contra alguém que é eterno, nós não teríamos como cumprir uma prisão de 70 anos, porque Deus é eterno. O nosso pecado contra alguém eterno traz consequências eternas. E voltando ao exemplo do Antigo Testamento, o sangue dos animais sacrificados não era suficiente para tirar de uma vez por todas os pecados daqueles homens que estavam confessando. Aqueles animais, simbolicamente e temporariamente, cobria, levava a culpa dos pecados de forma substitutiva, para que aquele homem ou para que o povo, de forma geral, fosse santo novamente diante de Deus. Mas agora, em Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, os pecados são não somente cobertos, não somente apaziguados ali momentaneamente, mas eles são agora tirados. João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, eles não entendiam, mas havia chegado aquele que poria fim aos rituais, que poria fim aos sacrifícios e às matanças que eram realizadas lá no templo. Mas eles não entenderam. Não precisava mais matar cordeiros, não era mais necessário os bodes, pois o verdadeiro cordeiro já havia chegado para executar de forma completa e totalmente eficaz, como lemos lá em Efésios, a obra da redenção. Este cordeiro, de uma vez por todas, ele trouxe para nós o perdão dos pecados. Não é necessário sacrifício diário, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Mas de uma vez, ele trouxe sobre nós o perdão dos pecados. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14, diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele nos resgatou do reino das trevas. Aqueles que estavam escravizados pelo pecado, presos pelas algemas do pecado, agora estão livres, agora estão totalmente perdoados em Cristo Jesus. Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Quando dizemos que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, nós precisamos ter em mente que, a partir dessa verdade, estudando um pouco mais, sem sermos exaustivos, nós vemos que isso não é possível sem que o homem passe pelo processo da redenção. Conforme nós lemos em Colossenses, ele nos resgatou por Cristo, em quem nós somos redimidos, perdoados. Isso implica em pelo menos 3 princípios que eu quero ver também com vocês. O primeiro deles, o novo nascimento. O segundo, uma nova postura diante do mundo. E o terceiro, uma nova postura diante do pecado. Em João 3, 1 a 6, nós podemos ver que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Este é a primeira implicação. E em segundo lugar, uma nova postura diante do mundo. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, tão conhecido de todos. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Veja, uma nova postura diante do mundo. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que ter, irmãos, em mente que quando nós somos alcançados por este sangue, quando nós somos redimidos pelo sangue de Jesus, nós somos perdoados. E então implica em um novo nascimento, uma nova postura diante do mundo.
E por último, uma nova postura diante do pecado. Mesmo livro de Romanos, capítulo 5, do 19 ao 21 diz: porque como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, aqueles que estavam sendo escravos do pecado, agora são servos da graça, servos da justiça. Também, e ele diz, também a graça reinasse pela justiça. Irmãos, eu não tenho palavras para descrever o quanto é importante este reino de justiça em nossas vidas. Eu não tenho, assim, argumentos para descrever melhor do que está escrito aqui. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí, capítulo 6, 1 e 2, que é a sequência aí do texto, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? E ele mesmo responde: de forma alguma, ou de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, irmãos, se nós fomos alcançados pelo sangue de Jesus, redimidos e perdoados por este sangue, por este sacrifício, nós fomos agora libertos da culpa do pecado. Como nós viveremos ainda nele? Como viveremos ainda pecando? Este é o reino de justiça que agora impera sobre as nossas vidas. Portanto, o pecado é tirado de nós pela obra completa de Cristo, Cordeiro de Deus. E esta deve ser a nossa nova postura. Nova criatura, santa, benigno, grato a Deus. Agora, a outra expressão que ele usa é do mundo. Tira o pecado do mundo. João continua dizendo que ele não apenas salva uma casa, não apenas uma nação, mas todo o mundo. E quando diz que o Cordeiro tira o pecado do mundo, aqui é preciso fazer uma nota aí, irmãos. Quando nós falamos que tira o pecado do mundo, nós não somos universalistas, tá? Precisamos ter atenção aí para não cair no erro do universalismo. O universalismo é uma doutrina que, bem resumidamente, prega que no fim, naquele último dia, todos serão salvos. Todos. E até uma linha que diz que até o diabo será salvo. Mas é um erro, nós sabemos, né? Os defensores dessa doutrina, eles exaltam de uma forma não bíblica, para dizer o mínimo, a hipergraça de Deus, que diz que Deus, pela sua hipergraça, no fim de tudo, vai salvar a todos, não vai ter inferno, não vai ter punição, não vai ter... Então, é um erro. Então, nós não podemos nos esquecer que quando ele diz tira o pecado do mundo, é que ali são alcançadas pessoas de todo o mundo, de toda língua, de toda tribo, de toda nação, né, de toda cor, raça. Quando ele diz tira o pecado do mundo, não quer dizer todas as pessoas do mundo, mas pessoas de todo o mundo. Ou seja, Jesus Cristo veio para salvar pessoas do mundo inteiro, não somente os nascidos de Israel, e nem somente os descendentes de Abraão, mas todo aquele que o recebe como pai, todo aquele que o recebeu, ele deu o poder de serem feitos seus filhos. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, que nós lemos na abertura, apenas quero repetir o versículo 9 e 10. Diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então, baseado neste e outros diversos textos, nós podemos dizer que o sacrifício de Cristo Jesus, ele alcançou pessoas de toda raça, tribo, língua, nação, de todos os tempos.
Mas, como isso acontece, irmãos? Precisamos refletir sobre isso. Precisamos parar e entender que, quando dissemos que o Cordeiro, o Cristo, tira o pecado do mundo, muitas vezes não compreendemos plenamente como isso acontece. Isso é um erro muito comum. Isso acontece conosco se não estivermos atentos. Um texto que resume muito bem esta obra maravilhosa da redenção é um dos textos que nós já citamos aqui, Isaías 53. Lá no versículo 4 diz: Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Versículo 5 diz: Foi ferido por nossas transgressões. Versículo 10 diz: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Então, quando nós falamos que ele tira o pecado do mundo, ou tira de nós o pecado, por assim dizer, não significa dizer que aquele pecado deixou de existir. Não aconteceu, deixou de existir, não. Mas que pela sua misericórdia, pela sua graça, aquele pecado foi pago. Aquela dívida foi paga pelo sacrifício de Jesus. Quando diz lá em Isaías, a sua alma se puser por expiação do pecado. E só haveria um digno o suficiente para pagar a nossa culpa, para pagar pelo nosso pecado. Concluindo este versículo, ainda há a expressão "e disse". Nós vemos aqui o texto bem fragmentado. E a última expressão que eu quero ver com vocês é essa: "e disse". Quando nós paramos, irmãos, para refletir sobre isso, nós vemos que a postura de João Batista agora é que ele clama, ele exorta aquele povo, ele anuncia aquele povo, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É correto dizer que o Evangelho precisa ser vivido. Nós precisamos viver o Evangelho, claro, para que o mundo veja em nós o fruto do Espírito, as marcas de um novo nascimento, a nova postura diante do mundo, diante do pecado. É claro isso para nós. Mas também nós precisamos entender que o Evangelho ele precisa ser anunciado. Nós precisamos falar, nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar. Não somente com a nossa vida, é óbvio, isso é louvável. Não somente com as nossas atitudes, mas também precisamos usar a nossa boca, usar a nossa língua, usar aquilo que Deus nos deu como seres que se comunicam. Falar do Evangelho de Deus, falar que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, falar que não há outro, falar que não há outro nome, falar ao mundo que não há outra porta, falar ao mundo que não há outro pão, não há outra forma de novamente sermos ligados a Deus. E esta expressão que João escreve dizendo "e disse", nos leva a entender que o Evangelho precisa ser anunciado. Além de vivido, além de demonstrado, ele precisa ser anunciado. E não somente aqui dentro, irmãos. Nós precisamos falar, como diz lá, sobre os telhados. Falar deste Evangelho. Repare que João poderia ter ficado calado ao ver Jesus e deixar que Jesus cumprisse o seu ministério, dizendo: Eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Mas João não se calou. Ele mesmo disse: Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí ele está aí no meio de vós. Este papel também é nosso, de manifestar ao mundo a identidade do Cordeiro. Isto que nós estamos falando aqui hoje. Não somente como testemunho ou como conduta, mas como pregação verbal. Use aquilo que Deus tem te dado, as redes sociais. Use o WhatsApp, use o Facebook, use o Telegram. Fale da palavra do Senhor, fale que Ele é o Cordeiro. Fale que somente Ele tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, nosso Senhor. Fale que Ele é a única alternativa, é a única forma do ser humano voltar a ter comunhão com o Criador. Nós vimos lá em Efésios que nós estávamos mortos no pecado. Mas agora, em Cristo, nós podemos novamente ser vivificados. Ele vos deu vida, estando mortos.
Concluindo, irmãos, a minha fala nesta noite, quero trazer apenas 4 verdades. Jesus não foi vítima, irmãos, dos romanos, nem dos judeus, e muito menos da morte. Ele se entregou. Ele veio para ser a expiação dos nossos pecados. Ele mesmo se entregou à morte para nos dar a vida. E não devemos olhar para aquele quadro da paixão de Cristo e sentirmos pena. Ah, tadinho, está sangrando, olha as mãos furadas, a coroa de espinhos. Não, irmãos. Era o ministério dele, era a obra dele. Sem aquela ação, sem aquela atitude, sem ele se entregar, como ele mesmo disse, eu entrego a minha vida e eu mesmo posso tomá-la. Sem aquela atitude, nós não estaríamos aqui. Esse texto de Efésios não se cumpriria em nós. Ele veio para cumprir a sua missão, o plano perfeito de Deus, elaborado na eternidade. Segunda verdade, irmãos, que nós falamos, Jesus Cristo é a única forma de termos um relacionamento com Deus, o nosso Pai e o nosso Criador. Ficou claro para nós que Jesus, o Cordeiro de Deus, propiciado por Deus para a nossa redenção, ele é o único caminho, a única porta, o único pastor, o único pão, a única verdade. Não há outro. Terceiro, já que Cristo nos resgatou e ele nos resgatou, como nós lemos, precisamos viver uma vida de santidade e pureza, resistindo ao pecado e às paixões da nossa carne, mortificando a nossa velha natureza, pois ele, cumprindo o seu ministério de forma integral, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos trouxe para o seu reino, o reino de justiça. Agora somos nova criatura e temos uma nova identidade, cidadãos do céu. Por fim, irmãos, porém não menos importante, é importante dizer que nada disso seria possível se Jesus Cristo não fosse o Cordeiro, provido por Deus ou propiciado por Deus para sofrer e morrer em nosso lugar, quitando toda a nossa dívida que estava escrita contra nós. Apenas agora aplicando essas verdades, eu queria dizer que se Cristo é o Cordeiro de Deus, ou já que Cristo é o Cordeiro de Deus, nós devemos ir a Ele, ou pereceremos. E isso é muito grave, muito sério, irmãos. Não há outra saída para a humanidade. Não há outra opção a não ser Cristo Jesus. Não há outro caminho para mim e para você a não ser Cristo Jesus. Pois ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não há outro meio de salvação. Ou você vem a ele, ou perecerá. Ou eu vou a ele, ou perecerei. Isso é muito sério, irmãos. Muito, muito sério. Sem ele, fora de Cristo, não existe refúgio contra a ira de Deus, que virá sobre o mundo. Naquele grande dia, o dia do Senhor, no qual o Cordeiro de Deus aparecerá nos ares com poder e grande glória para julgar grandes e pequenos. Não haverá mais oportunidade de salvação para quem não estiver em Cristo, para quem não entrar pela porta, para quem não comer deste pão, para aquele que não entrar por este caminho. Sem ele não há esperança de salvação para a sua alma. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor nos corações e aplique essas verdades no coração de cada um. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade e gostaria de orar com vocês. Se possível, se coloque de pé. Após a oração, nós estaremos louvando ainda o Senhor com o hino de número 29 do nosso inário. E assim o culto estará encerrado. Pai Santo e Eterno, nós te louvamos, engrandecemos-te, ó Deus, por ter enviado o teu Filho, o Cordeiro Santo e Imaculado, para nos redimir, Senhor, para nos perdoar, para tirar de nós todo o pecado,
toda mancha, toda mácula. Obrigado, meu Deus, por esta tão grande salvação, sobre a qual nós não temos nem palavras, Senhor, para te agradecer. E nesta oportunidade, Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor nos fez entender que fora de Cristo não há opção, não há salvação. Fora de Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Não há alternativa, Pai. Por isso nós te louvamos, te agradecemos por ter aberto os nossos olhos, por ter, Senhor, esclarecido as nossas almas nesta noite, o nosso entendimento, com mais estas verdades a respeito do teu santo e puro evangelho, Pai. Senhor, eu te peço, ó Deus, que se porventura há alguém no nosso meio que ainda não foi alcançado, que ainda não foi liberto por esta graça maravilhosa, que ainda não foi coberto com este sangue precioso, e que ainda se sente, ó Deus, escravizado pelo pecado, pela culpa, que o sangue de Jesus Cristo alcance, ó Pai, esta vida nesta noite. Que cada um de nós, cada família, cada casa tenha o seu sangue passado nos umbrais, tenha o seu sangue, ó Deus, que foi vertido lá na cruz, purificando cada um de nós nesta noite. E que nós possamos, ó Pai, de uma vez por todas entender que somente Jesus Cristo é o nosso Salvador. Que somente o Cordeiro Santo de Deus, propiciado por Deus, santo e imaculado, é o Salvador da humanidade, Pai. E que nós possamos viver uma nova vida na Tua presença, uma nova identidade, santos, ó Deus, puros diante de Ti, abrindo mão, Senhor, das nossas vontades, abrindo mão, Senhor, da podridão deste mundo, do pecado, desse sistema que impera neste mundo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, cobre com Teu sangue as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos irmãos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos idosos, ó Pai, cobre com Teu sangue, Senhor. Livra-nos, ó Pai, do poder do pecado e nos ajuda a viver, Senhor, em um reino de justiça, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino 29. A minha alma Deus bendize em humilde adoração. Nada mais que te escravize no pecado escuridão. Oh, louvai-o, Ele é o Rei da criação. Pelo seu favor e graça que outorgou a nossos pais, e por tudo que Ele faça, bendize-o mais e mais. Oh, louvai-o, como os nossos ancestrais. Se estivermos em perigo, nosso Deus nos guardará. Ele as trevas do inimigo para sempre abaterá. Oh, louvai-o, pelas bênçãos que nos dá. Anjos e homens reverentes, adorai-o com fervor. Lua, estrela, sol luzente, que ao espaço dais fulgor. Oh, louvai-o, pois é Deus de
Amém. Podeis assentar, irmãos. Está encerrado o nosso culto.